O milionário viu o histórico do celular e congelou. A filha tinha pesquisado como fazer papai casar com a babá. Isabela estava tentando resolver sozinha um problema que ele nem sabia que existia. E naquele momento, tudo mudou para ele. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Gabriel Almeida fitava a tela do celular como quem encara um espelho partido. As palavras digitadas, com erros de ortografia infantil, brilhavam sob a luz artificial do escritório. Como fazer papai casar com a babá. A busca havia sido feita às 8:30 da noite de ontem, horário em que ele ainda estava preso em uma reunião interminável sobre expansão de franquias. Horário em que Isabela já deveria estar dormindo, mas provavelmente estava enrolada no colo de Marina, ouvindo alguma história inventada sobre princesas que não precisavam de príncipes porque eram espertas demais para isso. Gabriel passou o polegar pela tela, descendo pelo histórico. Mais buscas. O que é casar? Papai pode ter namorada. Como saber se papai gosta de alguém? Cada linha era uma pequena punhalada. Não pela inocência da curiosidade, mas pelo abismo que elas revelavam. Isabela tinha 6 anos e estava tentando resolver sozinha um problema que ele nem sabia que existia. Ou fingia não saber, porque a verdade, aquela que ele vinha empurrando para debaixo do tapete persa de 17 mil reais da sala de estar, era que ele havia se tornado um fantasma na própria casa. Um fantasma de terno italiano, relógio suíço e agenda lotada, mas fantasma mesmo assim. Ele largou o celular sobre a mesa de mogno e esfregou o rosto com as 2 mãos. 3 da manhã, de novo. O escritório estava silencioso. Apenas o zumbido discreto do ar-condicionado e o brilho azulado da cidade de São Paulo lá embaixo, 23 andares abaixo, onde a vida acontecia para pessoas que ainda sabiam viver. Gabriel Almeida. Empreendimentos ocupava 3 andares inteiros do edifício comercial mais cobiçado da Faria Lima. 32 funcionários. Faturamento de 8 dígitos no último trimestre. Expansão prevista para Campinas, Ribeirão Preto e Curitiba. Sucesso. Era isso que ele repetia para si mesmo todas as manhãs ao fazer a barba. Sucesso. Mas a palavra soava cada vez mais oca, como um sino rachado que insiste em tocar mesmo sem produzir música. Marina estava em casa agora, provavelmente dormindo no quarto de empregada que ele insistiu em transformar em suíte completa quando ela aceitou o trabalho, 6 meses atrás. Ela viera de Ouro Preto com uma mala surrada, um sorriso tímido e referências impecáveis. 28 anos, formada em pedagogia, experiência com crianças em idade pré-escolar, nenhum vício, nenhum processo, nenhuma complicação. Perfeita demais para ser verdade, ele pensou na entrevista, mas estava desesperado. A 13ª babá havia pedido demissão na semana anterior, cansada de lidar com uma criança que chorava toda noite chamando pela mãe morta, e um patrão que mal sabia o nome dela. Marina foi diferente desde o primeiro dia. Não tentou agradar. Não fingiu que entendia a dor de Isabela. Apenas sentou no chão da sala de brinquedos, pegou um quebra-cabeça e começou a montar. Isabela observou por 20 minutos antes de se aproximar. Em 3 semanas, estava rindo de novo. Em 2 meses, voltou a comer direito. Em 6 meses, Gabriel percebeu que não reconhecia mais a própria filha. E isso doía mais do que deveria. Ele se levantou da poltrona presidente, deu 3 passos até a janela e encostou a testa no vidro frio. Lá embaixo, um táxi amarelo cortava a avenida vazia. Quem andava de táxi às 3 da manhã em uma quarta-feira? Alguém voltando de uma festa. Alguém indo para o aeroporto. Alguém fugindo de alguma coisa. Talvez alguém que ainda tivesse para onde fugir. Gabriel Almeida não tinha. Ele construíra uma fortaleza ao redor da própria vida e agora estava preso dentro dela, trancado com a culpa, o trabalho e a memória de Beatriz. Beatriz de cabelos castanhos e risada fácil.
Beatriz, que morreu 3 semanas depois de descobrir um câncer agressivo no pâncreas. Beatriz, que segurou a mão dele até o último suspiro e pediu apenas uma coisa: cuida da nossa menina. Ele acenou que sim, prometeu, e mentiu sem saber. Porque cuidar não era pagar escola particular bilíngue, não era contratar a melhor babá, não era garantir que Isabela tivesse balé às terças, natação às quintas e terapia com a psicóloga infantil mais renomada de Moema às sextas. Cuidar era estar presente. E Gabriel Almeida não estava presente em lugar nenhum havia 3 anos. Ele estava neste escritório, nesta sala de reuniões, neste carro importado que cheirava a couro novo e ambição vazia. Ele estava em toda parte, menos onde importava. O celular vibrou na mesa. Mensagem. Ele voltou, pegou o aparelho, destravou a tela. Marina. Isabela teve pesadelo de novo. Consegui acalmar, mas ela perguntou se você já tinha voltado. Disse que sim, que você só estava trabalhando no escritório de casa. Ela pediu para você dar boa noite. Vou deixar a porta entreaberta caso queira entrar. A mensagem terminava com um emoji de coração partido. Não era dramático, não era manipulação, era apenas verdade. Gabriel digitou: obrigado, já estou indo, mas apagou antes de enviar. Digitou: peça desculpas a ela por mim, mas apagou de novo. No fim, enviou apenas ok. 3 letras, 2 consoantes e uma vogal para resumir 3 anos de ausência. Ele desligou o computador, pegou o paletó no encosto da cadeira, trancou o escritório e desceu de elevador privativo até a garagem. O Audi preto estava sozinho naquele andar, reluzente sob as luzes frias de LED. Ele entrou, ligou o motor, deixou o som desligado. Silêncio, sempre silêncio. 23 minutos de trânsito vazio até o condomínio fechado no Morumbi. Cancela automática. Porteiro que acenou sem dizer nada porque já conhecia a rotina. Vaga cativa. Elevador espelhado, onde ele evitava o próprio olhar. 12º andar. Porta de entrada com fechadura digital. Código. Luz verde. Silêncio de novo. A casa estava na penumbra, apenas a luz do corredor acesa, aquela que Marina deixava sempre para ele não tropeçar quando chegava tarde. Ele tirou os sapatos na entrada, deixou a pasta no aparador, afrouxou a gravata. Caminhou descalço pelo piso de porcelanato gelado até o quarto de Isabela. A porta estava entreaberta, como Marina avisara. Ele empurrou devagar. A luz do abajur em formato de lua derramava um brilho suave sobre a cama. Isabela dormia de lado, abraçada ao ursinho que Beatriz dera a ela no último aniversário. Cabelos castanhos espalhados no travesseiro. Respiração tranquila. Ele ficou parado no batente apenas observando. Quando foi a última vez que fizera isso? Quando foi a última vez que entrou neste quarto sem ser para dar uma bronca rápida ou entregar algum presente caro que compensasse a ausência? Gabriel deu 2 passos para dentro. O assoalho rangeu. Isabela se mexeu, mas não acordou. Ele se aproximou da cama, ajoelhou-se ao lado e ficou ali, apenas olhando. A filha tinha o nariz de Beatriz, a testa dele, a boca de ninguém. Uma mistura estranha que resultou em algo único. Ela era linda, ela era tudo. E ele estava perdendo cada segundo da infância dela, trancado em um escritório, perseguindo números que não significavam nada. Ele estendeu a mão, hesitante, e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Isabela suspirou no sono. Gabriel sentiu o peito apertar. Como chegaram até aqui? Como ele deixou chegar até aqui? Beatriz estaria decepcionada. Não, pior. Beatriz estaria destroçada. Ela que sempre foi mãe em tempo integral, que largou a carreira de arquiteta para cuidar da filha nos primeiros anos, que dizia que nenhum projeto importava mais do que ver Isabela crescer. E agora, a menina estava crescendo mesmo, mas longe dele. Crescendo nos braços de Marina, aprendendo a ler com Marina, aprendendo a andar de bicicleta com Marina, sonhando que Marina se tornasse parte permanente da família, porque no fundo já era.
Ele se levantou devagar, ajeitou o cobertor sobre Isabela e saiu do quarto. Fechou a porta com cuidado e ficou parado no corredor, perdido na própria casa. A luz da cozinha estava acesa. Ele caminhou até lá, mais por instinto do que por vontade. Marina estava sentada à mesa, de pijama simples, tomando chá de camomila. Ela ergueu os olhos quando ele entrou e não disse nada. Apenas empurrou a cadeira ao lado com o pé, convite silencioso. Gabriel hesitou. Deveria subir para o quarto. Deveria tomar banho. Deveria dormir as 4 horas que ainda restavam antes do despertador tocar. Mas ele puxou a cadeira e sentou. Marina serviu chá na xícara que estava em frente a ele. Vapor subindo devagar, cheiro de ervas e mel. Ela ainda não havia dito nada e ele gostava disso. Não precisava de sermão, não precisava de julgamento. Apenas precisava de alguém que entendesse que ele estava exausto. Exausto de fingir que estava bem. Exausto de carregar o peso da culpa. Exausto de ser forte. Ela perguntou por você 3 vezes hoje. Marina disse finalmente, voz baixa, sem acusação, apenas constatação. De manhã, quando acordou, de tarde, quando voltou da escola, de noite, antes de dormir. 3 vezes, Gabriel. Ele segurou a xícara com as 2 mãos, sentindo o calor queimar as palmas. Eu sei. Sabe? Marina inclinou a cabeça e pela primeira vez em 6 meses, ele viu algo diferente no olhar dela. Não pena. Não raiva, cansaço. Porque eu não tenho certeza se você sabe. Acho que você sabe da informação, mas não sente o peso dela. Isabela tem 6 anos e está tentando arrumar um jeito de te trazer de volta. Ela não deveria ter que fazer isso. Gabriel baixou os olhos para o chá. Eu vi o histórico do celular. Marina ficou em silêncio por alguns segundos. Então, suspirou. Ela pegou o meu telefone emprestado ontem. Disse que queria jogar, mas eu sabia que não era só isso. Deixei mesmo assim, porque talvez você precise ver o que ela está pensando, o que ela está sentindo e o que ela está sentindo. A voz de Gabriel saiu mais fraca do que ele pretendia. Marina bebeu um gole de chá antes de responder. Solidão, medo de te perder também, e esperança de que, se você tiver alguém ao lado, talvez volte a ser quem você era antes. Ela pausou. Ela acha que você está triste porque está sozinho e que se casar de novo vai ser feliz. Vai voltar a rir, vai voltar a jantar com ela, vai voltar a existir. As palavras cortaram fundo. Gabriel apertou os olhos, tentando segurar algo que não tinha nome. Eu não posso simplesmente substituir a Beatriz. Ninguém está pedindo isso. Marina rebateu, suave, mas firme. Isabela não quer uma nova mãe. Ela quer o pai de volta. E na cabeça dela, se você tiver companhia, vai parar de se esconder no trabalho. Vai parar de fugir. Eu não estou fugindo. Está sim. Marina não desviou o olhar. Você está fugindo há 3 anos, Gabriel. E a Isabela está pagando o preço. Ele não tinha resposta para isso, porque era verdade. Cada palavra, cada sílaba, cada vírgula. Verdade que doía. Verdade que ele vinha evitando desde o dia em que Beatriz fechou os olhos pela última vez. Ela te ama, Marina continuou. Ama de um jeito desesperado, do jeito que criança ama. Incondicional, irracional, completo. E você está desperdiçando isso. Está desperdiçando ela. Gabriel levantou o rosto. E você? O que você ganha ficando aqui, aturando um patrão ausente e uma criança que não é sua? Marina sorriu, mas foi um sorriso triste. Eu ganho a chance de ver a Isabela crescer feliz. De ver ela se tornar quem ela precisa ser. E talvez, se eu tiver sorte, ganho a chance de ver você acordar antes que seja tarde demais. Tarde demais para quê? Para ser pai. Gabriel não dormiu. Ficou deitado na cama king size que dividia com o vazio, encarando o teto branco enquanto as palavras de Marina ecoavam sem parar. Tarde demais para ser pai. Como se houvesse um prazo. Como se a paternidade tivesse data de validade e ele estivesse deixando expirar.
Talvez estivesse. Talvez já tivesse expirado e ele só não quisesse admitir. O despertador tocou às 6:30, mas ele já estava de pé havia 40 minutos, tomando banho frio para espantar o cansaço que não ia embora nunca. Fez a barba olhando para o próprio reflexo, como quem olha para um desconhecido. Quem era aquele homem? Quando ele havia se tornado isso? Vestiu o terno cinza chumbo, abotoou os punhos franceses, ajustou a gravata bordô. Armadura completa, pronto para mais um dia, fingindo que estava tudo sob controle. Desceu para a cozinha às 7:15. Isabela já estava sentada à mesa, de uniforme escolar, cabelo preso em 2 tranças perfeitas que Marina sabia fazer e ele jamais aprenderia. A menina comia panquecas com geleia de morango, balançando as pernas que não alcançavam o chão. Marina estava de costas, fritando mais uma fornada no fogão, de avental florido sobre a roupa simples. Ela não virou quando Gabriel entrou, mas ele sabia que ela sentira a presença dele. Isabela ergueu os olhos e o sorriso que abriu no rosto dela foi tão genuíno, tão puro, que Gabriel sentiu uma pontada no peito. "Papai!" Ela largou o garfo e pulou da cadeira, correndo até ele. Gabriel se abaixou instintivamente e a pegou no colo. Isabela enroscou os bracinhos no pescoço dele, apertou forte, cheirava a shampoo de morango e infância. "Você vai tomar café com a gente hoje?" Gabriel hesitou. Tinha reunião às 8. Precisava sair em 15 minutos. Mas olhou para Marina, que finalmente se virou, e viu naqueles olhos castanhos um desafio silencioso. "Escolhe. Agora." Ele respirou fundo. "Vou sim, princesa. Hoje eu tomo café com você." O sorriso de Isabela iluminou a cozinha inteira. Ela deu um beijo estalado na bochecha dele e desceu do colo, puxando-o pela mão até a mesa. "Senta aqui do meu lado. A tia Marina faz a panqueca mais gostosa do mundo, papai. Ela coloca canela e baunilha e fica tipo nuvem. Você vai amar." Gabriel sentou, desajeitado, naquela cadeira que raramente ocupava. Marina colocou um prato na frente dele sem dizer nada. Panquecas empilhadas, geleia, frutas picadas, suco de laranja espremido na hora. Ela se sentou do outro lado da mesa com a própria xícara de café preto e ficou observando. Isabela falou sem parar. Contou sobre a aula de ciências onde aprenderam sobre borboletas. Contou que a melhor amiga, Cecília, ia fazer aniversário e ela queria dar de presente um livro pop-up de castelos. Contou que na natação ela conseguiu nadar até o outro lado da piscina sozinha e o professor disse que ela era corajosa. Gabriel ouvia, realmente ouvia, e percebeu que não sabia nada daquilo. Não sabia que a filha gostava de borboletas. Não sabia quem era Cecília, não sabia que ela já nadava sozinha. Era como se estivesse conhecendo Isabela pela primeira vez. E isso era patético. Ele era o pai. Deveria saber tudo isso e muito mais. "Papai, você vai poder ir na apresentação de balé?" Isabela perguntou de repente, olhos esperançosos fixos nele. "É semana que vem, na sexta. A gente vai dançar o quebra-nozes. Eu sou um floco de neve. Olha, a tia Marina até comprou o figurino." Ela se levantou e correu até a sala, voltando segundos depois com um vestido branco cheio de tule e brilho. "Viu? Eu vou rodar assim, ó." Ela girou no meio da cozinha rindo. Gabriel olhou para Marina, que tomava café em silêncio. Sexta-feira que vem. Ele tinha jantar com investidores de Curitiba. Jantar que vinha sendo planejado havia 2 meses. Jantar que poderia garantir a expansão que ele tanto queria. Mas a filha estava na frente dele, segurando um vestido de floco de neve, esperando. Apenas esperando que o pai dissesse sim. "Eu vou estar lá", Gabriel disse, e viu Isabela explodir em alegria. "Sério, papai? Sério mesmo? Promete?" Ela largou o vestido na cadeira e pulou no colo dele de novo, apertando com força. "Você promete?" "Eu prometo." E Gabriel percebeu no exato momento em que disse aquilo que não podia falhar. Não dessa vez. Não de novo. Marina terminou o café, levantou-se e começou a recolher os pratos. Isabela desceu do colo de Gabriel e foi escovar os dentes.
Assim que a menina saiu da cozinha, Marina parou ao lado da cadeira dele e disse baixo: "Não prometa se não puder cumprir. Ela já perdeu gente demais." Gabriel ergueu o rosto para ela. "Eu vou estar lá. Você sempre diz isso, e nunca está." Marina não estava sendo cruel. Estava sendo honesta, e honestidade doía mais do que crueldade. "Dessa vez vai ser diferente", Gabriel insistiu. Marina segurou o prato sujo nas mãos e o olhou com uma mistura de cansaço e algo que ele não soube identificar. "Torço para que seja." Ela foi até a pia, abriu a torneira, começou a lavar a louça. Gabriel ficou sentado, observando as costas dela, a forma como ela se movia pela cozinha, como se aquela casa fosse dela. E talvez fosse. Talvez Marina pertencesse mais àquela casa do que ele. Isabela voltou correndo, mochila nas costas. "Tia Marina, a gente já pode ir? Hoje é dia de levar o projeto da borboleta." Marina secou as mãos, tirou o avental, pegou a bolsa. "Vamos, amor, seu pai precisa ir trabalhar." Isabela deu um beijo rápido em Gabriel. "Tchau, papai, te amo!" E saiu correndo para o elevador. Marina passou por ele sem olhar. "Tranco a porta quando voltar." "Bom dia, Gabriel." Ele ficou sozinho na cozinha. Olhou para a mesa, ainda com restos de café da manhã, para o vestido de floco de neve largado na cadeira, para a vida que estava acontecendo sem ele. Pegou o celular, ligou para a secretária. Cancela o jantar de sexta, inventa qualquer desculpa e bloqueia a agenda depois das 5. Todos os dias, a secretária hesitou. "Senhor, mas faz o que eu estou mandando, Carla. Todos os dias. 5 da tarde eu saio. Não importa o que esteja acontecendo." Ele desligou antes que ela pudesse argumentar. Gabriel saiu de casa 20 minutos atrasado. O trânsito estava infernal, na Marginal Pinheiros, como sempre. Ele ficou parado no meio de milhares de carros. Todo mundo indo para algum lugar, todo mundo atrasado, todo mundo exausto. Ligou o rádio, notícias sobre economia. Desligou. Pegou o celular, abriu as fotos. Tinha 17 fotos de Isabela. 17, em 3 anos. A última era de 6 meses atrás, no aniversário dela, quando ele encomendou um bolo de 3 andares decorado com personagens que ele nem sabia que ela gostava. Isabela sorria na foto, mas era um sorriso educado. Não era aquele sorriso de hoje de manhã, aquele sorriso que iluminava. Gabriel ampliou a imagem, tentou encontrar felicidade real naqueles olhos. Não encontrou. Chegou ao escritório 9h30. A secretária já estava na sala dele com a agenda do dia impressa. 8 reuniões, 2 videoconferências, almoço com fornecedor. Ele pegou a folha, amassou e jogou no lixo. Cancela tudo depois das 5. A partir de hoje. Carla arregalou os olhos. "Senhor, o senhor tem certeza? A reunião com o banco é crucial e... eu disse para cancelar." Gabriel sentou na cadeira, ligou o computador. "E encontra outra data para o jantar de sexta. Eu tenho um compromisso." Carla ficou parada, claramente confusa. "Compromisso com quem, senhor? Não tem nada marcado na agenda pessoal." "Com minha filha." Gabriel não tirou os olhos da tela. "Ela vai dançar e eu vou estar lá." Carla abriu a boca, fechou, assentiu e saiu. Gabriel ficou olhando para a tela do computador sem ver nada. E-mails não lidos, relatórios pendentes, propostas para analisar, tudo importante, tudo urgente, tudo vazio. Passou o dia em piloto automático, assinou contratos, aprovou projetos, discutiu números, mas a cabeça dele estava em outro lugar. Estava naquela cozinha, ouvindo Isabela falar sobre borboletas. Estava naquele corredor, ouvindo Marina dizer que ele estava desperdiçando a filha. Estava naquele quarto, vendo Isabela dormir abraçada ao ursinho da mãe morta. 5 da tarde em ponto. Gabriel desligou o computador, pegou o paletó, saiu. A equipe inteira olhou para ele como se tivesse visto um fantasma. Gabriel Almeida saindo no horário? Impossível. Mas ele saiu.
Pegou o carro, encarou o trânsito de novo, chegou em casa às 6h15. Abriu a porta. Isabela estava na sala de brinquedos com Marina, montando um castelo de blocos de madeira. Quando viu o pai, a menina congelou. Papai, você voltou cedo. Gabriel largou a pasta. Voltei. Pensei que a gente podia jantar juntos hoje. O que você acha? Isabela olhou para Marina, como se pedisse permissão para acreditar. Marina assentiu, sorriso pequeno no canto dos lábios. Isabela levantou correndo e pulou nos braços do pai. A gente pode pedir pizza, com borda recheada? Pode pedir o que você quiser, princesa. E pela primeira vez em 3 anos, Gabriel Almeida jantou com a filha. Comeram pizza na sala de estar, assistiram desenho animado, riram de piadas bobas. Marina ficou na cozinha, dando espaço, mas Gabriel sentia o olhar dela. Sentia o peso da expectativa. Sentia que aquilo não podia ser só um dia. Tinha que ser todos os dias. E ele não sabia se conseguiria, mas ia tentar. Pela primeira vez, ia realmente tentar. A mudança não aconteceu da noite para o dia. Gabriel descobriu que reconquistar a confiança de uma criança de 6 anos era mais difícil do que fechar qualquer negócio. Isabela o recebia com sorrisos, sim, mas havia uma hesitação neles, como se ela estivesse esperando o momento em que ele voltaria a desaparecer. E Marina observava tudo com aquele olhar atento, anotando mentalmente cada promessa cumprida e cada deslize. Gabriel passou a chegar em casa às 6 todos os dias. No começo, a equipe do escritório entrou em pânico. Ligações desesperadas, e-mails urgentes, crises que só ele poderia resolver. Mas Gabriel aprendeu a delegar. Aprendeu que o mundo não desabava se ele não estivesse disponível 24 horas por dia. A empresa não faliu. Os contratos não foram cancelados. A vida seguiu. E ele descobriu que era possível ser empresário de sucesso sem sacrificar a paternidade no altar da ambição. Na segunda semana da nova rotina, Gabriel chegou em casa e encontrou Isabela chorando na sala. Marina estava ajoelhada ao lado dela, segurando as mãos pequenas da menina, falando baixo. Ele largou a pasta no chão e se aproximou. O que aconteceu? Marina olhou para ele e havia algo diferente naquele olhar. Não era acusação, era compartilhamento. Como se ela estivesse dizendo: agora você está aqui, então lida com isso também. A Cecília disse que não vai mais ser amiga dela. Isabela soluçou, limpando o nariz com as costas da mão. Disse que eu sou chata porque não deixo ela copiar a lição. Gabriel ficou sem saber o que fazer. Problemas de escola, amizades infantis. Aquilo era território desconhecido. Ele olhou para Marina, pedindo ajuda silenciosa. Ela apenas deu espaço, levantando e indo até a cozinha. A mensagem era clara: você é o pai, resolve. Gabriel sentou no chão ao lado de Isabela. A menina se encolheu, abraçando os joelhos. Ele estendeu a mão, hesitante, e tocou o ombro dela. Você fez certo, sabia? Não deixar copiar. Isso mostra que você é honesta. Isabela fungou. Mas agora ela me odeia. Ela não te odeia. Ela só ficou brava porque você não fez o que ela queria. Mas amigos de verdade não pedem para você fazer coisas erradas. Isabela ergueu o rosto, olhos vermelhos. Como você sabe? Gabriel pensou. Como ele sabia? Quando foi a última vez que teve uma conversa de verdade sobre amizade, sobre certo e errado, sobre qualquer coisa que não fosse planilhas e contratos? Porque quando eu era criança, tive um amigo que sempre me pedia para mentir para os pais dele. Dizia que eu tinha que cobrir as mentiras. E eu fazia, porque tinha medo de perdê-lo. Mas sabe o que aconteceu? Isabela balançou a cabeça. Ele arrumou outro amigo que também mentia. E me deixou de lado, porque eu não era amigo dele. Eu era só útil. Isabela ficou quieta, processando. Então disse baixinho: a mamãe diria a mesma coisa? O nome de Beatriz caiu como uma pedra no meio da sala. Gabriel engoliu seco. Fazia quanto tempo que não falavam sobre ela? Quanto tempo que ele evitava o assunto, com medo de desmoronar?
Sua mãe diria exatamente isso. Ela sempre foi muito firme com o que era certo. Nunca abria exceções. Isabela limpou as lágrimas. Eu sinto falta dela. Eu também, princesa, todo dia. Você acha que ela está orgulhosa da gente? A pergunta atingiu Gabriel em cheio. Ele olhou para a filha, para aquele rostinho que ainda carregava a inocência e a dor da perda. Ela está orgulhosa de você. Tenho certeza. Você é corajosa, inteligente, bondosa, tudo o que ela queria que você fosse. E de você? Isabela perguntou sem malícia. Apenas curiosidade genuína. Ela está orgulhosa de você também? Gabriel não sabia responder. Não honestamente. Então fez a única coisa que conseguiu. Abraçou a filha com força. Isabela deixou-se envolver e ficaram assim por longos minutos. Quando ela finalmente se afastou, os olhos ainda estavam molhados, mas o sorriso tinha voltado. Obrigada, papai. Eu vou falar com a Cecília amanhã, e se ela não quiser mais ser minha amiga, tudo bem. Eu arrumo outras. Gabriel sorriu. É isso aí. Exatamente isso. Isabela deu um beijo na bochecha dele e correu para o quarto. Gabriel ficou sentado no chão, encostado no sofá, tentando recuperar o fôlego emocional. Marina apareceu com 2 xícaras de chá. Sentou ao lado dele, estendeu uma. Você se saiu bem. Gabriel pegou a xícara, sentindo o calor nas mãos. Não sabia o que estava fazendo. Ninguém sabe. Ser pai é isso, improvisar e torcer para acertar. Ela bebeu um gole, mas você estava presente, e isso já é mais do que ela teve nos últimos anos. Gabriel virou-se para Marina. A luz da sala jogava sombras suaves no rosto dela, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, sem maquiagem, sem joias, sem nada além de naturalidade. E mesmo assim, ou talvez exatamente por isso, ela era bonita. Ele nunca tinha reparado antes. Ou talvez tivesse reparado e ignorado propositalmente. Por que você fica? Gabriel perguntou de repente. Marina piscou, surpresa. Como assim? Aqui, nessa casa, com a gente. Você podia trabalhar em qualquer lugar, ganhar mais, ter vida própria. Mas você fica. Por quê? Marina olhou para a xícara de chá como se a resposta estivesse ali. Porque a Isabela precisa de mim. Só por isso? Gabriel insistiu. Ela ergueu os olhos. Não, também porque eu gosto de estar aqui. Gosto dela. Gosto de ver ela crescer. E... Ela hesitou. E o quê? E por que alguém precisa manter essa família de pé enquanto você aprende a viver de novo? A sinceridade daquilo desarmou Gabriel completamente. Ele não sabia o que dizer. Marina continuou, voz baixa, mas firme. Quando eu vim para São Paulo, estava fugindo de Ouro Preto, fugindo de uma vida que não me cabia mais. Meu pai morreu quando eu tinha 20 anos. Minha mãe entrou em depressão profunda e eu larguei a faculdade para cuidar dela. Passei 6 anos assim, vendo ela definhar, vendo ela desistir de viver. Quando ela finalmente morreu, eu percebi que tinha desperdiçado minha juventude cuidando de alguém que não queria ser salvo. E jurei que nunca mais ia deixar isso acontecer, que nunca mais ia ficar perto de gente que escolhe a dor. Ela pausou, respirou fundo. Mas aí eu conheci você e a Isabela, e vi que vocês não estavam escolhendo a dor. Vocês só não sabiam como sair dela. E eu pensei, talvez eu consiga ajudar, talvez dessa vez seja diferente. Gabriel ficou olhando para ela, processando cada palavra. Marina tinha sua própria dor, suas próprias perdas, e mesmo assim, escolheu ficar, escolheu cuidar, escolheu acreditar que eles poderiam melhorar. Eu sinto muito, Gabriel disse sincero, pela sua mãe, pelo seu pai, por tudo. Marina deu um sorriso triste. A vida é assim, a gente perde gente, a gente aprende a continuar, ou a gente para no meio do caminho e apodrece junto com a dor. Você escolheu apodrecer, Gabriel, mas ainda dá tempo de escolher diferente. Você acha mesmo? Acho, porque você está aqui, está tentando, e isso já é um começo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, bebendo chá, ouvindo os barulhos distantes da cidade lá fora.
Gabriel percebeu que aquele era o momento mais honesto que tinha vivido em 3 anos. Sem armadura, sem máscaras. Apenas 2 adultos cansados tentando fazer o melhor com o que tinham. Obrigado, Gabriel disse finalmente, por ficar, por cuidar dela, por cuidar de mim também, mesmo sem eu merecer. Marina apoiou a cabeça no ombro dele. Gesto simples e inesperado. Você merece, Gabriel. Você só precisa acreditar nisso. Na sexta-feira seguinte, Gabriel cumpriu a promessa. Saiu do escritório às 4 da tarde, pegou Isabela na escola e foram juntos para o teatro, onde seria a apresentação de balé. A menina não parava de falar, animada, mostrando os passos que ia fazer. Gabriel segurava a mão dela e ouvia tudo com atenção genuína. Quando chegaram, o teatro já estava cheio de pais, mães, avós. Gabriel encontrou um lugar na 3ª fileira. Marina chegou 10 minutos depois, sentando ao lado dele. Achei que não viria, Gabriel disse baixo. E perder a Isabela de Floco de Neve? Jamais. Ela sorriu e Gabriel sorriu de volta. As luzes se apagaram. A música começou. As crianças entraram no palco, desajeitadas e adoráveis em seus figurinos exagerados. Isabela estava no meio, vestido branco reluzente, rodopiando com as outras meninas. Ela procurou Gabriel na plateia, e quando o encontrou, seu rosto se iluminou. Ela acenou discretamente. Gabriel acenou de volta, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu o peito aquecer com algo que não era culpa. Era orgulho, era amor, era presença. Marina percebeu e sussurrou. Ela está feliz. De verdade. Gabriel olhou para ela. Obrigado por me fazer ver o que eu estava perdendo. Marina segurou a mão dele por cima do braço da poltrona. Você está vendo agora. É o que importa. E ali, naquele teatro lotado, assistindo a filha dançar desajeitadamente, mas com o coração cheio de alegria, Gabriel Almeida começou a entender o que significava estar vivo de novo. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Gabriel jamais imaginou ter. Acordar cedo, tomar café com Isabela, conversar sobre os planos do dia dela, voltar para casa antes do jantar, ajudar com a lição de casa, inventar histórias na hora de dormir. Eram coisas simples, banais até, mas que preenchiam vazios que ele nem sabia que existiam. Isabela mudou também. O sorriso ficou mais frequente, as perguntas aumentaram. Ela começou a procurar o pai para coisas pequenas, mostrar um desenho, contar uma piada sem graça, pedir opinião sobre qual roupa usar. Gabriel aprendeu que ser pai não era sobre grandes gestos heróicos, era sobre estar disponível para as pequenas coisas, era sobre ser previsível, confiável, presente. Marina continuava sendo a peça fundamental que mantinha tudo funcionando. Ela acordava antes de todos, preparava o café, organizava a casa, levava Isabela para a escola quando Gabriel tinha reuniões cedo demais. Ela estava sempre ali, silenciosa e eficiente. Mas agora Gabriel começava a reparar em detalhes. A forma como ela cantarolava baixinho enquanto cozinhava. O jeito que sorria quando Isabela contava histórias inventadas. A paciência infinita que tinha para responder as mesmas perguntas 1000 vezes. E também começou a reparar em outras coisas. No cheiro discreto de lavanda que ela usava. Na risada genuína que escapava quando algo realmente a divertia. No brilho dos olhos quando falava sobre livros que gostava. Gabriel se pegou pensando nela em momentos aleatórios do dia. No meio de reuniões, no trânsito, antes de dormir. E isso o assustava. Um sábado de manhã, Isabela acordou animada porque Marina havia prometido levá-la ao Parque Ibirapuera. Gabriel estava no escritório em casa, revisando propostas, quando ouviu a filha gritar do quarto. Papai, vem com a gente! Ele ia responder que tinha trabalho. Resposta automática de sempre, mas parou. Olhou para a tela do computador. Olhou para a janela, onde o sol de outubro brilhava forte. Olhou para a porta do escritório, onde Isabela apareceu de vestido florido e tênis rosa.
Por favor, papai, a gente pode andar de bicicleta e tomar sorvete e alimentar os patos. Gabriel fechou o laptop. Vamos. O parque estava lotado de famílias, casais, grupos de amigos. Gabriel alugou bicicletas para os três. Isabela pedalava na frente, rindo quando Marina a alcançava e fingia que ia ultrapassá-la. Gabriel vinha atrás, observando as duas. Elas tinham uma sintonia natural. Isabela pendia para a esquerda. Marina segurava o guidão. Isabela gritava, olha, uma borboleta! Marina parava para observar junto com ela. Era uma dança sincronizada de afeto. E Gabriel percebeu que estava com ciúmes. Não de Marina ter o carinho de Isabela, mas de não fazer parte daquilo do mesmo jeito. De ainda ser um pouco estranho naquela dinâmica. Pararam para tomar sorvete perto do lago. Isabela escolheu 2 sabores, chocolate e morango, e conseguiu sujar o rosto inteiro em menos de 3 minutos. Marina limpou com guardanapo, rindo. Gabriel comia o dele em silêncio, apenas observando. Em que você está pensando? Marina perguntou de repente. Gabriel piscou, saindo do devaneio. Em como eu perdi tanto tempo. Marina não respondeu imediatamente, apenas olhou para Isabela, que tinha se levantado para jogar migalhas para os patos. Você não pode mudar o passado, Gabriel. Só pode construir o futuro. E se eu não souber como? Ninguém sabe. A gente vai aprendendo no caminho. Isabela voltou correndo, pulando no colo de Gabriel sem avisar. Ela estava suada, cheirava a protetor solar e felicidade. Papai, você viu quantos patos tinha? Eu contei 17. Gabriel abraçou a filha, sentindo o peito apertar de gratidão. Contei sim, princesa. Você é boa em matemática, hein? A tia Marina que me ensinou. Ela deixa eu contar tudo. Escadas, frutas, estrelas. Isabela olhou para Marina com adoração. Ela é a melhor professora do mundo. Marina corou levemente. Exagerada. Não é exagero. É verdade, Isabela insistiu. O papai também acha, né, papai? Gabriel olhou para Marina. Olhou de verdade e disse sem pensar. Acho sim. Ela é especial. O silêncio que seguiu foi estranho. Marina desviou o olhar, mexendo no guardanapo. Isabela, alheia à atenção, pulou do colo de Gabriel e saiu correndo atrás de uma borboleta. Gabriel continuou olhando para Marina. E ela finalmente encontrou a coragem de olhar de volta. Você não pode dizer essas coisas, ela disse baixo. Por quê? Porque complica. Complica o quê? Gabriel perguntou, aproximando-se levemente. Marina respirou fundo. Tudo. Eu trabalho para você, Gabriel. Cuido da sua filha. Moro na sua casa. Isso já é complicado o suficiente sem você dizer que eu sou especial. E se eu achar mesmo que você é especial? Marina balançou a cabeça. Não faz isso, por favor. Não confunde gratidão com outra coisa. Você está reaprendendo a viver. Está vulnerável, está confuso, e eu estou aqui sendo útil. Mas não significa que seja mais do que isso. Gabriel ia responder, mas Isabela voltou naquele momento, interrompendo. Olha o que eu achei. Ela mostrou uma pedrinha redonda e lisa. É perfeita para a minha coleção. Gabriel guardou a conversa para depois, mas a semente havia sido plantada, e ele sabia que Marina estava errada. Não era confusão, não era gratidão, era algo mais profundo, algo que ele não sentia havia anos, algo que o assustava e atraía na mesma intensidade. Voltaram para casa no final da tarde. Isabela dormiu no carro, cansada de tanto correr. Marina a carregou até o quarto, trocou a roupa dela com cuidado, cobriu com o lençol. Gabriel ficou na porta, observando. Quando Marina saiu, quase trombaram. Ela deu um passo para trás, criando distância. Vou preparar o jantar. Marina, espera. Gabriel segurou o braço dela suave. Sobre o que eu disse no parque. Esquece, Gabriel. Foi um dia bonito. Não estraga. Não estou estragando. Estou sendo honesto. Marina puxou o braço de volta. Honestidade às vezes machuca. Machuca quem? A mim. A você. A Isabela. Ela cruzou os braços defensiva. Você não pode começar a me ver de outro jeito.
porque se começar e não der certo, quem paga o preço é ela. E eu não deixo isso acontecer. Gabriel entendeu. Não era sobre medo de se machucar. Era sobre proteger Isabela. Sempre foi sobre isso. Você tem razão, ele admitiu. Eu não posso arriscar magoar ela, mas também não posso fingir que não sinto. Então não sente, Marina rebateu. Guarda, ignora, faz o que for necessário, porque a Isabela está finalmente feliz, está confiando de novo. E se a gente fizer besteira, se a gente complicar isso, ela volta para aquele lugar escuro. E eu não vou deixar. A voz dela estava firme, mas os olhos brilhavam com algo parecido com lágrimas contidas. Gabriel deu um passo para trás. Ok, você vence. Vou manter distância. Não é sobre vencer, Gabriel. É sobre fazer o certo. Marina passou por ele e desceu para a cozinha. Gabriel ficou parado no corredor, perdido. Ela estava certa. Claro que estava, mas isso não tornava mais fácil. Não apagava o que ele estava sentindo. Não fazia o coração parar de acelerar quando ela entrava na sala. Não fazia a vontade de conhecê-la melhor desaparecer. Ele voltou para o quarto, tomou banho, trocou de roupa. Quando desceu para jantar, Marina já havia posto a mesa. Comeram em silêncio educado. Ela levantou logo depois, lavou a louça, disse boa noite e subiu para o quarto dela. Gabriel ficou sozinho na sala com um copo de uísque que não tinha vontade de beber. Nos dias seguintes, Marina manteve distância profissional. Cordial, mas fria. Ela cuidava de Isabela com o mesmo carinho de sempre, mas evitava ficar a sós com Gabriel. Saía da sala quando ele entrava. Inventava desculpas para não tomar chá à noite. Respondia perguntas com monossílabos. E Gabriel sentia a falta. Sentia a ausência daquelas conversas de madrugada, daquela cumplicidade silenciosa, daquele olhar que entendia sem julgar. Isabela percebeu que algo estava diferente. A tia Marina está triste? Ela perguntou uma noite, enquanto Gabriel a colocava para dormir. Por que você acha isso? Porque ela não sorri mais como antes e fica muito tempo sozinha no quarto dela. Gabriel afagou os cabelos da filha. As pessoas às vezes precisam de um tempo sozinhas, princesa. Não significa que estejam tristes, mas eu acho que ela está. E eu não gosto quando ela fica triste. A gente podia fazer alguma coisa para ela ficar feliz de novo. Gabriel sorriu, mas foi um sorriso triste. O que você sugere? Isabela pensou, olhos arregalados de concentração. A gente podia fazer um jantar especial, com comida que ela gosta, e colocar flores na mesa. A mamãe sempre dizia que flores deixam tudo mais bonito. A menção a Beatriz não doeu tanto quanto antes. Gabriel percebeu isso. A dor ainda estava lá, mas não era mais paralisante. Era saudade, era memória. Era amor que continuava, mas que não impedia novos sentimentos de existirem. É uma ótima ideia, Isa. Vamos fazer isso amanhã, mas agora você precisa dormir. Isabela bocejou, já caindo no sono. Tá, mas promete que a gente faz, né? Prometo. Gabriel deu um beijo na testa dela e apagou a luz. No corredor, encontrou Marina saindo do banheiro. Ela parou, claramente surpresa. Ela dormiu? Gabriel assentiu. Marina, a gente precisa conversar. Não precisa, Gabriel. Está tudo bem. Não está. Você está evitando. E a Isabela está percebendo. Ela acha que você está triste. Marina baixou os olhos. Eu vou tomar mais cuidado. Não é sobre tomar cuidado. É sobre a gente encontrar um jeito de continuar sendo amigos. Porque é isso que a gente é, não é? Amigos. Marina ergueu o rosto. Havia dor ali. Amigos, ela repetiu como se testasse o peso da palavra. É, amigos. Então vamos voltar a ser, por ela. Gabriel estendeu a mão. Marina olhou para a mão dele por longos segundos antes de apertar. Por ela. Novembro chegou trazendo o calor intenso de São Paulo e uma rotina que finalmente parecia sustentável. Gabriel e Marina voltaram a conversar, mas com cuidado. Conversas superficiais sobre Isabela, sobre a casa, sobre nada importante. Evitavam temas profundos, evitavam olhares demorados, evitavam toques acidentais. Era um equilíbrio frágil.
mas funcionava. Ou pelo menos era isso que Gabriel tentava acreditar todas as noites, quando deitava sozinho naquela cama enorme e pensava em Marina, dormindo 3 portas adiante. Isabela, alheia à atenção não dita, continuava florescendo. Suas notas melhoraram. Fez as pazes com Cecília, começou aulas de violão porque viu um vídeo na internet e decidiu que queria aprender. Gabriel comprou o instrumento mais caro da loja, mas foi Marina quem sentou com ela toda a tarde para praticar acordes. Era sempre assim. Gabriel provinha, Marina vivia. O jantar especial que Isabela sugeriu aconteceu numa sexta-feira. Gabriel saiu mais cedo do escritório, passou numa floricultura e comprou um buquê de girassóis. Marina gostava de girassóis. Ele descobrira algumas semanas atrás, quando ela parou na frente de uma banca de flores e ficou admirando. Não comprou naquele dia, apenas olhou com aquele meio sorriso triste de quem deseja algo, mas não se permite ter. Gabriel lembrou disso. Chegou em casa e encontrou Isabela na cozinha, usando um avental infantil cheio de farinha. Papai, você trouxe flores. A tia Marina vai amar. Ela bateu palmas, espalhando mais farinha pelo chão. Marina apareceu da despensa, segurando uma travessa. Parou ao ver os girassóis. Algo passou pelo rosto dela, rápido demais para Gabriel decifrar. São lindas, ela disse baixinho. Vou buscar um vaso. Ela deixou a travessa na bancada e saiu da cozinha. Isabela se aproximou do pai. Acho que ela gostou muito, papai. Vi ela sorrindo. Gabriel esperava que sim. Prepararam juntos um risoto de fungo, receita que Marina ensinara a Isabela semanas atrás. Gabriel foi designado para cortar cogumelos, tarefa que executou com a precisão de quem analisava contratos. Isabela mexia o arroz na panela, língua entre os dentes em concentração absoluta. Marina temperava, provava, ajustava. Eles trabalhavam em sincronia, cada um no seu papel, e Gabriel pensou que aquilo parecia família, parecia lar, parecia tudo que ele deixara morrer quando Beatriz se foi. Jantaram na varanda, onde a brisa noturna aliviava o calor do dia. Isabela contou piadas ruins que aprendera na escola. Marina riu genuinamente. Gabriel se pegou rindo também, não das piadas, mas da felicidade da filha. Depois do jantar, Isabela foi tomar banho. Gabriel e Marina ficaram recolhendo a mesa em silêncio. Obrigada pelas flores, Marina disse quando Isabela já estava longe o suficiente. Foi ideia da Isa. Ela queria fazer você feliz. Conseguiu. Marina empilhava pratos com cuidado. Gabriel, a gente pode parar de fingir que está tudo normal? Ele congelou, copo de vinho na mão. Achei que era isso que você queria. Distância, amizade. Eu quero que a Isabela fique bem, mas também não quero que a gente fique andando em ovos um ao redor do outro. É exaustivo. Ela finalmente olhou para ele. Você sentiu. Eu senti também. Vamos só admitir isso e seguir em frente? Gabriel colocou o copo na pia. Seguir em frente como? Fingindo que não importa? Aceitando que importa, mas que a gente não vai fazer nada a respeito. Marina cruzou os braços. Pelo menos não agora. Não enquanto tudo ainda estiver tão frágil. Gabriel deu 2 passos em direção a ela. Marina não recuou. E se eu disser que não sei se consigo ficar perto de você e não querer mais? Marina respirou fundo. Então talvez eu devesse ir embora. Não. A palavra saiu mais alto do que Gabriel pretendia. Você não pode ir embora. Isabela precisa de você. Isabela precisa de você. Marina corrigiu. Eu só ajudei você a ver isso. E agora? Você cumpriu sua missão e vai embora? Gabriel sentiu pânico real. Deixa eu e ela sozinhos de novo? Você não está sozinho. Você aprendeu a ser pai. Aprendeu a estar presente. Pode continuar sem mim. Mas e se eu não quiser continuar sem você? Gabriel perguntou voz baixa. E se não for só sobre a Isabela? Marina fechou os olhos como se estivesse lutando contra algo interno. Quando abriu, havia lágrimas ali. Você não sabe o que está dizendo. Você está confuso, está vulnerável.
3 meses atrás, você mal sabia meu nome completo e agora acha que sente alguma coisa? Isso é gratidão, Gabriel. É dependência emocional, não é amor. Como você sabe o que eu sinto? Porque eu já vi isso antes. Marina respondeu, voz tremendo. Eu cuidei da minha mãe por 6 anos e ela dizia que me amava. Dizia que eu era tudo para ela. Mas no segundo em que eu sugeria que ela melhorasse, que tentasse viver de novo, ela me acusava de querer abandoná-la. Porque não era amor, era necessidade, era medo de ficar sozinha. E eu não vou ser isso para você. Não vou ser a muleta que você usa até conseguir andar sozinho e me descartar. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco. Você acha que eu faria isso? Eu acho que você não sabe o que quer. E até saber, não pode pedir nada de mim. Marina limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu vou dormir. Boa noite, Gabriel. Ela saiu da cozinha antes que ele pudesse responder. Gabriel ficou parado, cercado por louça suja e silêncio. Sentiu raiva, sentiu frustração, mas principalmente sentiu medo. Medo de que Marina estivesse certa. Medo de que ele realmente não soubesse a diferença entre gratidão e amor. Medo de estar cometendo o mesmo erro de novo, se apegar à primeira pessoa que trouxe luz de volta à sua vida. Subiu para o quarto de Isabela. A menina estava deitada, folheando um livro ilustrado. Papai, vem ler comigo? Gabriel sentou na beirada da cama. Claro, princesa. Qual história hoje? A da princesa que salvava dragões em vez de matar eles. Isabela entregou o livro. A tia Marina que comprou. Ela disse que princesas não precisam ser salvas. Podem ser elas que salvam. Gabriel sorriu. Típico de Marina. Sempre desconstruindo narrativas prontas. Sempre ensinando Isabela a ser forte. Ele começou a ler, fazendo vozes diferentes para cada personagem. Isabela ria, corrigia quando ele errava a entonação, pedia para repetir as partes favoritas. Quando terminou, ela bocejou. Papai, você gosta da tia Marina? A pergunta pegou Gabriel desprevenido. Claro que gosto. Ela cuida de você, cuida de nós. Não é isso. Eu perguntei se você gosta dela tipo gostar. Tipo quando alguém quer ficar junto sempre. Gabriel ficou sem palavras. Como responder isso para uma criança de 6 anos? Como explicar sentimentos que ele mesmo não entendia completamente? Por que você está perguntando isso, Isa? Porque eu vi você olhando para ela diferente. E ela olhando para você também. Tipo nos filmes. Isabela abraçou o ursinho. E eu queria que você fosse feliz de novo, tipo antes da mamãe ir embora. Você ria mais, brincava mais, estava mais aqui. Gabriel sentiu o coração apertar. Você se lembra de como eu era antes? Um pouquinho. Mas a tia Marina me mostra fotos às vezes e conta histórias que a mamãe contava para ela sobre você. Ela diz que você era incrível e eu acredito. Só queria que você voltasse a ser. Gabriel não sabia que Marina conversava com Isabela sobre Beatriz. Não sabia que ela mantinha as memórias vivas. Não sabia que ela estava construindo pontes entre o passado e o presente, ajudando a filha a entender que era possível honrar quem se foi sem ficar preso na dor. Eu estou tentando voltar a ser, princesa, a cada dia, e muito disso é graças a você, e a Marina também. Então você gosta dela? Isabela insistiu teimosa. Gabriel suspirou. Sim, Isa, eu gosto dela. Muito. Então por que não fala para ela? Porque é complicado. Amor não é complicado, papai. Amor é fácil. A gente só escolhe ficar junto. A mamãe sempre dizia isso. As palavras de Beatriz na boca da filha foram como um tapa de realidade. Ela dizia isso mesmo. Dizia que amor era simples. Que as pessoas é que complicavam tudo com medo, orgulho, insegurança. Gabriel beijou a testa de Isabela. Você é muito sábia para 6 anos, sabia? Eu sei. A tia Marina diz isso direto. Ela sorriu sonolenta. Papai, se você gosta dela e ela gosta de você, só fala. É só isso. Fala e fica junto. Simples. Gabriel apagou a luz. Vou pensar nisso. Agora dorme, tá? Tá. Te amo, papai.
Eu também te amo, princesa. Ele saiu do quarto e ficou parado no corredor, olhando para a porta do quarto de Marina. Luz apagada. Ela já devia estar dormindo, ou fingindo que estava. Gabriel voltou para o próprio quarto, mas não conseguiu dormir. Ficou encarando o teto, repassando a conversa com Marina. Ela tinha medo. Medo de ser usada. Medo de ser descartada. Medo de repetir o erro que cometeu com a mãe. E Gabriel entendia, mas também sabia que ela estava errada sobre uma coisa. Não era gratidão, não era dependência. Era atração genuína, era admiração. Era a vontade de conhecê-la melhor, de ouvir suas histórias, de fazer parte da vida dela tanto quanto ela já fazia parte da dele. No dia seguinte, sábado, Gabriel acordou decidido. Preparou o café da manhã sozinho, coisa que não fazia havia anos. Panquecas tortas, café forte demais, suco de laranja com casca, porque não lembrava de tirar antes de bater no liquidificador. Isabela apareceu na cozinha de pijama, olhos arregalados. Papai, o que você está fazendo? Café da manhã, para vocês duas. Marina desceu logo depois, cabelo solto, sem maquiagem, linda do jeito mais simples possível. Ela olhou para a bagunça na cozinha e não conseguiu segurar o riso. Você fritou a panqueca com casca de ovo? Gabriel olhou para a frigideira e viu os pedacinhos de casca. Talvez. Marina balançou a cabeça, divertida. Sai daí, deixa eu consertar isso antes de alguém morrer intoxicado. Ela assumiu o comando, salvando o que era possível salvar. Gabriel observava, Isabela ajudava, e mesmo com a tensão ainda pairando no ar, havia leveza também. Havia riso, havia tentativa. Depois do café, Gabriel chamou Marina para conversar. Isabela estava na sala assistindo desenho. Eles saíram para a varanda. Sobre ontem, Gabriel começou. Você tem razão, eu estou confuso. Não sei diferenciar tudo o que estou sentindo, mas sei uma coisa, você não é muleta, você é pessoa. E eu quero te conhecer como pessoa, não como babá da minha filha, não como quem me salvou, como Marina, a mulher que gosta de girassóis e chá de camomila, que canta baixinho quando cozinha, que tem paciência infinita, que carrega suas próprias dores, mas ainda escolhe cuidar das nossas. Marina olhou para ele, guardas ainda erguidas. E o que você espera que eu faça com isso? Nada, só aceite. E me dê tempo de provar que não é passageiro. Gabriel deu um passo mais perto. Não vou te pressionar, não vou te apressar, mas também não vou fingir que não sinto, porque a Isabela estava certa ontem. Amor é simples, a gente que complica. Marina ficou em silêncio por longos segundos, apenas olhando para Gabriel. O vento da manhã mexia nos cabelos dela, trazendo o cheiro distante de chuva que ainda não havia chegado. Ela abriu a boca, fechou, tentou encontrar palavras. Finalmente disse, eu tenho medo, Gabriel. Medo de acreditar e me machucar. Medo de machucar você. Medo de machucar a Isabela se isso der errado. Gabriel balançou a cabeça. Eu também tenho medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de estar cometendo um erro. Medo de perder você se eu não tentar. Mas o medo não pode decidir por nós. Não de novo. Eu passei 3 anos com medo de viver porque tinha medo de esquecer a Beatriz. E quase perdi minha filha por causa disso. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Marina deu um passo em direção a ele. Você tem certeza? Certeza de que isso não vai passar? Certeza de que não é só solidão? Tenho certeza de que quero tentar descobrir com você, se você deixar. Gabriel estendeu a mão, devagar, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Marina olhou para a mão estendida como quem olha para uma encruzilhada. Escolher mudava tudo. Não escolher também. Ela respirou fundo e segurou a mão dele. Os dedos se entrelaçaram. Encaixe perfeito. Eu também quero tentar. Ela sussurrou. Mesmo com medo. Mesmo sem garantias. Eu quero. Gabriel puxou Marina para mais perto, devagar, respeitoso. Ela não resistiu. Ficaram ali, de mãos dadas, respirando o mesmo ar. Posso te beijar? Gabriel perguntou, voz rouca. Marina assentiu.
olhos fechados. O beijo foi suave, hesitante, como se ambos estivessem descobrindo algo novo. Lábios se tocaram com cuidado, com ternura, com promessa. Quando se afastaram, Marina estava sorrindo. Sorriso verdadeiro, sem barreiras. Isso muda tudo, ela disse. Eu sei. A Isabela vai surtar de felicidade. Gabriel riu. Provavelmente. Como se tivesse ouvido o próprio nome, Isabela apareceu correndo na varanda. Papai, a tia Marina, vocês estão de mãos dadas. Ela parou, olhos arregalados, sorriso enorme no rosto. Vocês ficaram juntos? Ficaram? Gabriel olhou para Marina. Marina olhou para ele. Juntos, olharam para Isabela. Ficamos, princesa, Gabriel disse. Isabela gritou de alegria e pulou nos braços dos dois. Gabriel a pegou no colo. Marina abraçou as duas e ficaram ali, os três, abraçados como família, como sempre deveriam ter sido. Eu sabia que vocês iam ficar juntos. Isabela não parava de falar. A gente vai ser tipo uma família de verdade agora. A tia Marina vai morar aqui para sempre. Marina afagou os cabelos da menina. Calma, Isa, a gente vai devagar, tá? Mas sim, eu não vou embora. Então já é para sempre. Isabela decretou com a lógica simples de criança. Se você não vai embora, fica para sempre. Fácil. Gabriel beijou a testa da filha. Ela tem razão. É fácil quando a gente não complica. O resto do dia foi leve. Almoçaram juntos, riram de piadas bobas, assistiram filmes na sala. Isabela sentava entre os dois no sofá, segurando a mão de cada um, como se tivesse medo de que aquilo fosse sonho e ela acordasse. No meio da tarde, quando Isabela foi brincar no quarto, Gabriel puxou Marina para a varanda de novo. Tem uma coisa que eu preciso te mostrar. Ele a levou até o escritório, abriu uma gaveta trancada. De lá, tirou uma caixa de sapatos velha. Dentro, dezenas de fotos. Fotos de Beatriz grávida, de Isabela recém-nascida, de momentos que ele guardara, mas nunca teve coragem de olhar. Eu escondi tudo aqui. Achei que se não visse doeria menos, mas só doeu mais. Marina pegou uma das fotos. Beatriz segurando Isabela ainda bebê, sorriso radiante. Ela era linda. Era, Gabriel concordou. E eu passei 3 anos com medo de trair a memória dela se voltasse a ser feliz, como se felicidade fosse traição. Não é, Marina disse suavemente. Ela ia querer que você vivesse, que amasse de novo, que fosse feliz. Eu sei disso agora, e parte de saber é graças a você. Gabriel pegou outra foto, essa de Beatriz sozinha, na praia, vento nos cabelos. Eu vou sempre amar ela, sempre. Ela me deu a Isabela, me deu os melhores anos da minha vida, e isso não muda. Não precisa mudar. Marina segurou a mão dele. Corações não têm limite de espaço, Gabriel. Você pode amar quem se foi e amar quem está aqui. Não é um ou outro. Gabriel guardou as fotos de volta na caixa, mas dessa vez deixou a gaveta destrancada. Vou mostrar essas fotos para a Isabela. Ela merece conhecer a mãe através das histórias, através das memórias. E você pode me ajudar com isso. Sempre, Marina prometeu. Gabriel a puxou para um abraço. Obrigado por tudo, por ficar, por acreditar, por não desistir da gente. Obrigado você por me deixar fazer parte disso, Marina sussurrou contra o peito dele. À noite, os 3 jantaram na varanda de novo. Isabela não parava de falar sobre a escola, sobre os planos para o aniversário que estava chegando, sobre tudo e nada. Gabriel e Marina ouviam, sorrindo, trocando olhares cúmplices. Quando Isabela foi dormir, Gabriel a carregou até o quarto. Papai, hoje foi o melhor dia da minha vida, ela disse sonolenta. Por que, princesa? Porque a gente tá completo de novo. Eu, você e a tia Marina. A gente é família. Gabriel sentiu os olhos arderem. É sim, amor. A gente é família. Ele a cobriu, beijou a testa, apagou a luz. No corredor, Marina esperava. Ela dormiu? Dormiu feliz. Gabriel entrelaçou os dedos nos dela. Fica comigo hoje? Só para a gente conversar, planejar, sonhar. Marina sorriu. Fica comigo para sempre é o que você quer dizer.
Talvez. Gabriel a puxou para mais perto. Talvez seja exatamente isso. Foram para a sala, sentaram no sofá. Marina encostou a cabeça no ombro dele. Gabriel passou o braço ao redor dela. Ficaram assim, em silêncio confortável, ouvindo a cidade lá fora. Sabe o que é engraçado? Marina disse depois de um tempo. O quê? Quando eu vim para São Paulo, eu achei que estava fugindo de Ouro Preto, fugindo das memórias, fugindo da dor. Mas na verdade eu estava vindo ao encontro de você, da Isabela, desta vida. Destino? Gabriel perguntou. Não sei, talvez, ou talvez só sorte. Marina ergueu o rosto para olhá-lo. Sorte minha de ter encontrado vocês. Gabriel beijou Marina de novo. Beijo mais profundo dessa vez, mais certo, mais verdadeiro. Quando se afastaram, ele disse: eu te amo. Ainda é cedo para dizer isso. Ainda é rápido, mas é verdade. E eu não quero mais esconder verdades. Marina sorriu, olhos brilhando. Eu também te amo. Acho que já amava faz tempo. Só não deixava admitir. Então admite agora. Eu te amo, Gabriel Almeida. E amo a Isabela. E amo essa bagunça linda que vocês dois são. Ela riu. E vou amar construir uma vida com vocês. Gabriel a abraçou forte, sentindo o peito explodir de gratidão. Gratidão por Marina ter ficado, por ter acreditado, por ter enxergado nele algo que ele mesmo não via. Gratidão pela segunda chance, pela vida recomeçando, pelo amor que não pedia licença, apenas acontecia. A gente vai fazer dar certo, Gabriel prometeu. Não vai ser perfeito, vai ter dias ruins, vai ter brigas, vai ter medo, mas a gente vai fazer dar certo. Eu sei, Marina disse, porque a gente quer, e isso já é meio caminho andado. Ficaram abraçados até tarde, conversaram sobre tudo, sobre planos, sobre medos, sobre sonhos. Gabriel contou sobre a vontade de viajar com Isabela, mostrar o mundo para ela. Marina falou sobre o sonho de abrir uma escolinha de música para crianças. Planos se entrelaçaram, futuros se fundiram. E quando finalmente foram dormir, cada um no próprio quarto ainda, porque Isabela não entenderia a mudança abrupta, Gabriel deitou na cama sorrindo. Sorrindo de verdade. Sorrindo porque pela primeira vez em 3 anos, o amanhã não assustava. O amanhã era promessa, era esperança, era vida. No quarto ao lado, Marina também sorria. Sorria pensando no homem que amava, na menina que amava, na família que construíram sem perceber. Pegou o celular, abriu as notas, escreveu: hoje eu escolhi ficar. E foi a melhor escolha da minha vida. E 3 portas adiante, Isabela dormia abraçada ao ursinho, sonhando com borboletas, com castelos, com finais felizes que não eram de contos de fadas porque eram reais. Porque aconteciam ali, naquela casa, naquela família imperfeita e linda. No dia seguinte, Gabriel acordaria cedo. Faria café da manhã de novo, dessa vez sem queimar nada. Marina desceria. Eles se beijariam na cozinha. Isabela apareceria correndo para abraçar os dois. E a vida continuaria. Simples, imperfeita, completa, exatamente como deveria ser. Gabriel Almeida finalmente entendera que ser feliz não era trair quem se foi. Era honrar a memória vivendo plenamente. Era amar de novo sem culpa. Era escolher a vida, todos os dias, mesmo quando doía. E ele escolhia. Escolhia Marina, escolhia Isabela, escolhia o amor, escolhia ser feliz. E pela primeira vez em muito tempo, Gabriel Almeida estava